Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre as melhores taxas e os melhores preços do Tesouro IPCA, aquele título público seguro, líquido e que te protege da inflação. Por isso eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal, ative aquele famosíssimo sino da notificação e olha, confira se você marcou lá a opção todas para você receber todos os nossos vídeos, porque diariamente tem conteúdo novo e o melhor investimento é sempre no seu conhecimento. Vamos falar no vídeo de hoje sobre os 3 títulos IPCAs principais. Começando pelo 2026, depois vamos falar aqui o 2035 e depois o 2045. Bom, primeiro vamos fazer uma rápida análise aqui em termos das taxas de fechamento desses títulos no curto, médio prazo para você. Então vamos lá, nos últimos 30 dias, o que nós observamos? Primeira característica que dá para observar aqui é uma intensa volatilidade. Veja que a taxa chegou a 5,44% nos últimos 30 dias apenas, depois chegou para 5,04%. Veja, quase aqui 10% de diferença em apenas 18 de janeiro até 3 de fevereiro. Veja que aí em 15 dias essa volatilidade. E na última sexta-feira, dia 4 de fevereiro, fechou em 5,13%. Se você verificar aqui, as taxas estão em queda nesse período. Quando nós começamos a abrir um pouco mais, a gente começa a verificar melhor. Por exemplo, olhando 90 dias, 5,24, aqui à sua esquerda no dia 8 de fevereiro. E depois 5,13, uma leve queda que nós temos aqui. Só que quando nós começamos a olhar em prazos maiores, desde a data de lançamento desse título, você já começa a observar que aqui as taxas, na realidade, elas estão subindo. Porque esse título foi lançado no dia 11 de fevereiro de 2020, aí aproximadamente 2 anos, com uma taxa de 2,58. Essa taxa já chegou a 5,55. E você observa aqui que ela só foi subindo. Claro, tem períodos de queda, mas a tendência claramente é ela ir subindo com o prazo. Veja então aqui essa variação. Se você fosse considerar esse prazo de 2,58 quando ela foi lançada e agora esse prazo de 5,14, você está vendo aí o considerável aumento que houve nessa taxa e as oportunidades aparecendo aí dia após dia. Se você não está entendendo muito bem direito o que eu estou falando aqui para você, eu já te aconselho a assistir aqui essa nossa playlist do alto. Mapa do Tesouro. Lá eu falo para você tudo sobre o Tesouro Direto. Desde você que não sabe nem o que é um título público, até você que quer entender um pouco melhor da marcação a mercado. Quais são os títulos, como que é a rentabilidade, os impostos e as taxas pagas, enfim, tudo. Assista lá que você vai gostar. Vamos começar falando aqui agora do IPCA 2026. É o primeiro dos títulos. O que nós podemos observar aqui logo de cara? Bom, a primeira informação que você pode verificar aqui é que as taxas mensais vêm aumentando. Então você verifica aqui, por exemplo, à sua esquerda do vídeo, agosto 4,38 era a taxa média de abertura. Depois, a taxa média mensal do mês seguinte, que foi setembro, subiu. Outubro também, até chegar aqui em novembro, 5,22. Em dezembro caiu e em janeiro alcançou a taxa média mensal de abertura mais alta, 5,30. E agora está caindo. Então você vê claramente esse aumento no período de tempo com base nas taxas médias. Quando nós olhamos no prazo curto, que é a taxa do mês de janeiro, que fechou recentemente, você verifica que essas taxas não caíam abaixo de 5,20. Está aqui à sua direita. Elas foram subindo muito fortemente aqui na sua esquerda, chegaram lá no alto a 5,34 e ficaram estabilizando entre 5,20 e 5,33. Então veja, as taxas subiram forte e continuam forte lá no alto. Só que vamos verificar agora o que aconteceu então ao longo desse mês de janeiro para você entender um pouco melhor. Aliás, mês de fevereiro. A taxa da última sexta-feira, que foi a última sexta-feira aqui do Tesouro Direto, foi 5,10%. Essa foi a última taxa que nós temos de abertura. E ela ainda está no melhor quartil. O que é o melhor quartil? São as 25% melhores taxas desde o ano de 2021. Eu baixei todas as taxas diariamente lá do Tesouro e trago para você essa análise estatística. Então ela aqui mostra que historicamente essa taxa é muito boa. Está entre as 25% melhores taxas, porque a melhor foi 5,70 e o intervalo vai de 4,93 a 5,70.
Claro, ela já está no intervalo mais baixo aqui, mas ainda é considerado uma taxa ainda boa na minha análise, olhando para o passado. Com relação ao preço, o menor preço, ou seja, quando o título foi negociado mais barato, foi a R$ 2.840. E o intervalo melhor, então, de preços ia até 2.928. Então, em resumo para você, o IPCA 2026 está no intervalo do melhor quartil, mas na pior faixa de preço. Aliás, eu quero destacar para você, o preço da última sexta-feira foi o preço mais caro da história, desde 2011 desse título. Desde 2021, então o preço mais caro desde 2021 desse título. Aí você fala, bom, eu não acredito nesses dados não. Esses dados podem estar errados. Ok, vamos olhar então aqui o preço no Tesouro Direto todos os anos. Olha o que você observa aqui, ó. Tá ele aqui, ó. Esse aqui é o preço de fechamento. Veja como ele é mais alto que todos os outros preços. Antes que você diga, ok, ele está alto, mas é porque realmente o VNA está alto. É verdade. A tendência é que esse tipo de título continue subindo com preço. Só que verifica que em determinados momentos ele cai, o preço desaba. E esses são momentos oportunos de compra. Veja, por exemplo, aqui, ó, no mês 10, 29/10. Veja como o preço caiu bastante em relação aos demais preços. Chegou a ser um preço aqui mais baixo do que diversos outros preços, voltando aqui para novembro de 2020. E aí, quando você inverte aqui a coluna de preço para taxa, muito provavelmente nós vamos ver isso. Olha aqui, ó, 29/10, um dos melhores preços do último ano. Vou colocar aqui que fica mais fácil para enxergar. Tá aqui, ó. Tá para você na tela, 28/10, dá para ver claramente. Mudando para a taxa agora, você verifica que então, olha o que acontece com a taxa. Tá lá, ó, 29/10 foi a mais alta taxa. E aí você entende então que a taxa subindo quase sempre é preço caindo. Só que em determinados momentos, como esse título, ele vai ganhando com o tempo, ou seja, na medida que vai se aproximando o vencimento, ele vai sendo também atualizado, essa relação vai diminuindo. Mas a minha opinião é, para esse IPCA agora, o melhor momento passou. Pode ser que apareça? Sim. Pode ser que retorne. Mas olhando exclusivamente para o preço, sem olhar para a taxa, para mim, esse título está caro. E para você, o que você faria? Antes de responder, coloque aí nos comentários o que você faria. Mas olha, dê aquele like, ajude aqui o nosso canal, porque fazemos sempre um trabalho honesto, transparente. E se você ficar com alguma dúvida, você tem várias formas de entrar em contato conosco. Você pode escrever aí nos comentários do YouTube, você pode entrar aqui no nosso grupo do Telegram, aqui embaixo. E em último caso, se você é muito tímido, manda um e-mail e nós conversamos aí no particular, ok? Então vamos lá. Vamos falar agora do IPCA 2035. Só que antes eu quero te recomendar esse vídeo aqui do alto. A Selic subiu para 10,75. Só que tem algumas coisas que não te contaram. Muita gente fala só que subiu, mas até onde ela pode subir? E qual é o entendimento do Banco Central sobre a inflação para 22 e 23? Assista que você vai se surpreender. Bom, continuando aqui então, vamos falar agora do IPCA 2035. Esse título também ele vem seguindo então esse mesmo movimento do 2026. Qual seja, as taxas médias mensais de abertura estão aqui, ó, sempre subindo. Exceção, então, foi esse mês que nós tivemos. Nós tivemos aqui, exatamente nesse mês de janeiro, aliás, de dezembro, as taxas caindo. Elas vinham aumentando mês após mês. E aí o que aconteceu? Quando nós olhamos agora aqui para janeiro, veja que ela deu uma subida espetacular. E agora em fevereiro está dando uma estabilizada. Vamos entender um pouco melhor a respeito dessas taxas. Muito bem, a taxa média de janeiro foi 5,57%. Ou seja, se pegarmos todos os dias úteis e dividir pela taxa de abertura de cada dia, chegamos nesse valor. Isso representa um aumento de 46 pontos base em relação à taxa média de dezembro. E se você olhar aqui, você vê claramente as taxas subindo. Em agosto, 4,58, em setembro, 4,75, em outubro, 5,17 e assim vai. Então, veja que dezembro e janeiro as taxas médias estão bem parecidas. E veja que isso ainda é confirmado pela taxa da última sexta-feira, dia 4 de fevereiro. Também 5,56. Então veja, as taxas estão altas e permanecem altas também agora nesse mês de fevereiro. Só que a taxa está boa ou está ruim com base no histórico das taxas desde 2021?
Veja, o melhor quartil vai entre 5,10 e 5,69, 5,69. Vou repetir para você, a taxa da última sexta-feira foi 5,56. Veja que ela está bem próxima da melhor taxa do ano, que foi recentemente, dia 21 de janeiro de 2022, ou seja, aproximadamente aí só 15 dias atrás, chegou na melhor taxa desse título. Gravou aí? Muito bem. Agora vamos falar do preço. O menor preço desse título, o momento que foi mais oportuno para comprar, ele mais barato nesses 13 meses, foi quando ele chegou a 1.764. Nós podemos até voltar aqui e tentar localizar esse preço aqui, 1.764. Vamos tentar verificar se a gente encontra ele aqui rapidamente. 1.7, tá ele aqui, ó, foi no dia 29 de outubro. Vou até deixar marcado para que das próximas vezes facilite esse entendimento. Tá lá, ó, 29 de outubro, chegou a 5,65 a taxa e o preço 1.764. Veja, tem aproximadamente aí 3 meses que aconteceu isso. E o melhor intervalo vai até 1.912. Veja que o preço da última sexta-feira fechou 1.862. Então, tanto de taxa quanto de preço está no melhor intervalo. Só que olhando mais detalhadamente, o que nós chegamos à conclusão? Veja, a taxa foi 5,56. Quando eu faço aqui uma regra, eu identifico que está nas 7% melhores taxas desse título desde 2021. Atenção você! Se está dormindo aí, acorda que eu vou repetir. O IPCA 2035, que é um título longo, está nos 7% melhores taxas. A taxa da última sexta-feira está aí, ó, entre as 7% melhores desde o ano de 2021. E preço está nos 12% melhores preços também. Então repara aqui, ó, o 2026, como que era a relação? 19% melhor das taxas. Opa, aqui já está melhor, 7% melhor. E preço? Pior preço do ano, ou seja, o título está caro. É o título mais caro da história desde 2021, que são quando eu trago os dados para você. E o 2035, veja que ele está no intervalo dos 12% melhores preços. Entendeu aí o recado? Ou seja, o 2035 está com uma taxa no intervalo melhor e o preço também. Só que aqui não fazemos indicação de investimento, só trazemos informação para que você, por conta própria, tome a sua decisão de investimento. E por falar em investimento, nós temos que mostrar para você quais são as melhores rentabilidades aqui de CDB e de LCI e LCA. Nós temos CDBs a quase 14%, exatamente isso. E IPCA+, a 7% no mercado secundário. Assista esse vídeo aqui, que é o mais assistido aqui dessa semana e você vai entender um pouco melhor. Falando agora do IPCA 2045. O que nós temos aqui em termos de cenário? Bom, em termos de taxa média, é igualzinho o 2035. Se você é novo aqui no canal, eu quero que você entenda, a taxa do 2035 principal, IPCA 2035, é igual a do 2045. Então, os comentários são os mesmos. Vamos nos concentrar aqui, então, em falar de preço, porque é o que você vai precisar entender aqui. O intervalo de preço melhor está aqui entre 1.019 e 1.169. Veja que o título, na última sexta-feira, teve aí a sua taxa de abertura em 1.085. Então, está nesse intervalo dos 25 melhores preços. Então, ele está na melhor faixa de quartil em termos de taxa e também de preço. Quando nós olhamos aqui mais detalhadamente, você vê, taxa está igual. Só que em termos de preço, está nos 10% melhores preços, que vão de 1.019, mais ou menos aqui, que é o menor preço, até 1.085. Veja que 1.085 e 14 foi o último preço. Então, vou resumir para você, para que você entenda agora. Preste bastante atenção nesse resumo final que eu vou trazer aqui para você. Antes, porém, se você quer entender o que os grandes investidores, grandes bancos, fundos de pensão e fundos de previdência estão comprando a respeito de título público, assista aqui no alto que você vai entender para onde está indo o dinheiro dos grandes investidores. Resumo para você. Quanto mais longo o título, ou seja, quanto mais longo o vencimento, melhores têm sido as oportunidades, tanto em termos de taxa quanto em termos de preço. Ou transportando isso para você. Vamos lá, vamos verificar aqui. Veja que nós estamos no 2045. Está na porcentagem 7% melhor de taxa e 10% de preço. O 2035 permanece o 7% melhor de taxa, porque é igual o de 2045. Mas de preço, a faixa já está nos 12%. E por fim, o 2026. Veja que de taxa, o 2035 e o 2045 estava na faixa dos 7% melhores. E agora o 2026 está no 19%.
E de preço, está no pior preço, o preço mais caro desse título. Então, entendeu? Quanto mais longo o vencimento, melhores estão sendo as oportunidades. Essa é a primeira informação. Só que, segunda informação, antes de você já sair comprando esse tipo de título, você precisa saber que tanto 2035 quanto 2045 são muito voláteis, eles são muito longos os vencimentos. Então, você vai comprar agora. Agora, se você está comprando para esse vencimento, já com esse pensamento de levar para daqui a 13 ou até para daqui 23 anos o vencimento, talvez seja uma boa oportunidade sim. Agora, se você está comprando para ter ganho a marcação a mercado rapidamente, talvez não seja uma boa oportunidade. Então não olhe somente para a taxa, mas somente para o preço. Olhe também para a data do seu investimento. É importante que você entenda o que está acontecendo nesse momento na economia, os riscos que os mercados estão passando. E para isso, eu te indico esse vídeo aqui do alto do nosso canal. Se você entendeu isso tudo, você já sabe qual é o título que está mais interessante nesse momento. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com as suas famílias e que cada vez mais acompanhem aqui o nosso canal, o histórico de taxas e de preços para terem insights de bons investimentos. Um abraço e até o próximo vídeo.